Acabou a Copa do Mundo, então é o momento da gente voltar neste vídeo aqui, em que antes da Copa eu tinha feito minha previsão pra gente ver o que eu acertei, o que eu errei. Tem coisas que eu já lembro de cabeça que eu falei que deu tudo errado, mas vamos ver aqui com calma, passo a passo, beleza? Antes de eu dar play aqui na real, eu queria falar uma coisa pra vocês que é importante. Eu fiz 2 vídeos de previsão pra Copa do Mundo, tá? Esse aqui antes da Copa começar e eu refiz quando chegou na parte do mata-mata. Por que eu vou reagir a este aqui e não ao outro? Porque esse aqui basicamente tá mais completo, tá? Eu começo desde o comecinho, desde a fase de grupos. E também, cá entre nós, porque eu acertei mais, né? Eu vou colocar que o México chega em primeiro, porque os caras estão jogando em casa, vai ter aquele apoio da torcida, os mexicanos são malucos por futebol. A África do Sul já acho que vai ficar em último, creio que é a mais fraca dessas 3 seleções. E o segundo lugar vai brigar aqui Coreia e República Tcheca, mas eu acho que pela aura do nosso menino Son, vou botar a Coreia do Sul em segundo, e a República Tcheca vai ser uma das terceiras colocadas que vai. Eu errei nesse grupo, mas não foi pouco, né? Porque beleza, eu acertei o México, que era mais óbvio. Agora, República Tcheca foi uma das piores seleções da Copa do Mundo, e a Coreia do Sul também, não vou passar pano não. Né, eu torci pros coreanos um pouquinho por causa do som, mas cara, o som foi mal e a Coreia do Sul foi horripilante, né? Então no final das contas o resultado correto é México, África do Sul, Coreia e República Tcheca. Errei rude, errei feio. Vamos pro grupo B, que é semelhante ao grupo A, no sentido de que muitas seleções de um nível parecido, né? Eu acho que a seleção mais fraca aqui é o Catar, que vai ficar em último. Depois a gente tem Bósnia e Canadá, que são 2 seleções assim, não são babas, mas são seleções que não têm uma força tão forte, acho que vão brigar pra ficar em segundo. Eu vou colocar o Canadá em segundo, puramente pelo peso da torcida, pela força da torcida. E a Suíça eu vou colocar em primeiro, porque eles fizeram um ciclo interessante em 2025 agora, 2026, com alguns resultados bem positivos. Eles estão numa fase boa, creio eu. Vocês vão me perdoar, eu vou ter que me gabar quando eu acerto, já que eu vou errar bastante também, né? Cravei o grupo, hein? Não que fosse tão difícil também, mas cravei. Chegando no grupo C, eu acho que a leitura é um pouco diferente daquela que a gente fez quando saíram os grupos pra Copa do Mundo, né? Hoje a gente tá na beira da Copa, então a gente tem uma noção um pouco mais clara de como é que estão as seleções, e uma seleção que não me passa muita confiança. Que cara pessimista, velho. O Brasil vai até a final da Copa, cara. Esse cara fica falando que a seleção vai cair cedo, velho. Que absurdo. Mas é o Brasil. Eu achava que o Brasil ia passar em primeiro nesse grupo, mas considerando o que eu tenho visto nos últimos tempos, já acho que não é garantido, tá? Eu acho que o Brasil vai acabar tropeçando em Marrocos ou na Escócia e vai passar em segundo. Olha, eu vou te falar uma parada, cara. O Marrocos não passou em primeiro por um detalhe. O detalhe foi, no jogo de Marrocos contra Haiti, o Haiti meteu 2 gols absurdos, 2 golaços incríveis, né? Que realmente assim não sai toda hora. O Haiti não faz gols daquele a todo momento. Mas poderia ter acontecido, tá? Porque o Marrocos meteu mais gol no Haiti do que o Brasil, né? Foi 4-2, né? A partida. Então não foi tão longe assim, vai, mas errei. Aí eu acho que a seleção mais pronta nesse momento é a do Marrocos. Tem um lance que eles trocaram de técnico, saiu o Walid Regragui, o cabeça de abacate, mas acredito que o técnico que veio agora vai manter basicamente o que o time deles tá fazendo bem, né? Na verdade, o cara melhorou a seleção do Marrocos, né? Isso que é mais incrível. O Marrocos passou de uma seleção defensiva pra uma seleção que joga bola, né? Que tem posse, que propõe jogo, dependendo da partida, obviamente, né? Eu acho que eles vão acabar passando em primeiro, tá? Acho que eles vão ganhar do Haiti, da Escócia, e vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Brasil aí. Talvez seja muito parecido no critério de desempate. Tá lá, foi isso aí. Haiti em último e a Escócia eu vou segurar um pouco a questão do terceiro colocado por enquanto. Chegando no grupo dos Estados Unidos também não tem nenhuma seleção muito forte, mas eu acho que quem vai liderar é a seleção da Turquia. Eles têm uma geração muito boa. Eu acho que os caras têm tudo pra ser de repente uma das surpresas dessa Copa do Mundo, tá? Então acho que eles podem ficar em primeiro, tranquilo? Turquia, rapaziada. Turquia. Sabe o que é o mais tenso dessa previsão? Que eu não sabotei a Turquia em primeiro nesse grupo, né? Como depois do mata-mata, eu continuei apostando na Turquia. E a Turquia foi uma das maiores decepções da Copa. Tiveram 2 jogos que eles fizeram onde eles dominaram a partida por completo, chutaram pra gol tipo 60 vezes e não conseguiram ganhar, né? Perderam da Austrália e perderam do Paraguai dessa mesma maneira. Em segundo lugar, eu vou colocar a seleção do Paraguai, que é um pouco de torcida também. O Paraguai fez uma boa Copa, mas assim, com futebol horroroso, né? Os Estados Unidos, eles tomaram uma pá de chapuletada nesse caminho pra Copa do Mundo. O Maurício Pochettino tava balançando, ele quase caiu, né? No comando da seleção americana aí. Eu acho que eles vão acabar passando em terceiro na força. Cara, os Estados Unidos, eles surpreenderam muito, né? Fizeram uma grande Copa, assim, em geral, muito melhor do que todo mundo esperava. A seleção dos Estados Unidos é tão fraca em Copa do Mundo que o Pochettino já é, tipo, com uma Copa, o cara que mais venceu partidas de Copa do Mundo na história dos caras, tá ligado? Então, realmente, eles surpreenderam, né? Foram muito melhor aí do que eu imaginava. Então, acho que eles vão acabar passando. E a Austrália
vai ficar em último. Realmente tô de parabéns, né? Porque no grupo dos Estados Unidos eu acertei nada. Eu errei absolutamente tudo. Esse grupo E aqui pode não parecer, mas ele tá muito forte, tá, rapaziada? Primeiro que assim, Curaçao é uma seleção muito pequenininha, assim, bacana que eles estejam na Copa e tudo mais, né? Mas eu acho que eles vão apanhar de todo mundo, vão perder os 3 jogos, tá? Costa do Marfim pode não parecer uma seleção muito forte, mas eles estão num ciclo bem positivo aí também. O Equador não perde uma partida de futebol há quase 2 anos e a Alemanha passou por um ciclo um pouquinho complicado em certo momento ali com o Nagelsmann, mas vem agora de 9 vitórias consecutivas. A seleção da Alemanha tem um elenco muito talentoso também. Vamos ver como é que os caras vão render. Mas acho que essa Alemanha vai dar trabalho nessa Copa do Mundo, vai ser a primeira. Cara, a Alemanha foi a primeira. Agora, deu trabalho na Copa do Mundo? Só que Curaçao teve trabalho com essa Alemanha, né? Equador em segundo lugar. E a Costa do Marfim acho que passa em terceiro. Eu acabei trocando Equador por Costa do Marfim, né? Eu acho que eu apostei muito no Equador porque eles vinham numa sequência muito positiva sem perder. Mas o fato é que eles foram uma seleção difícil de enfrentar, só que no final das contas não foi tudo aquilo também, né? Chegamos no grupo F, onde a gente vai ter, acho que a Tunísia em último lugar, é a seleção mais fraca disparada e eles vêm. Essa aí não tava muito difícil de prever, né? A seleção da Suécia, pô, tem uma geração boa, né? Mas os caras não estão muito engrenando, não. O fato é que a Suécia fez uma eliminatória pra Copa do Mundo horrorosa e classificou pra Copa quase na base do milagre. Então acho que eles não vão ir bem nessa Copa do Mundo. O Japão tá com um time interessante, os caras estão com uma série de vitórias assim incrível, né? Então acho que eles vão passar em segundo lugar. E a Holanda é uma seleção que não é a melhor geração da Holanda. O Ronald Koeman não empolga muito, mas é sempre competitiva. E eu acho que a seleção da Holanda passa em primeiro aí. Sinto dizer-vos que dei uma cravada, né? Esse grupo aqui foi cravado perfeitamente. Show de bola. O grupo G deve ter Nova Zelândia em último lugar. Creio que é a seleção mais fraca, né? A seleção do Egito acabou de jogar contra o Brasil aí. Eles me parecem um time organizado, mas que tecnicamente falta muito, né? Eu sei que eles tiveram alguns resultados positivos recentemente, mas eu não boto fé nessa seleção do Egito, não. O Irã, cara, não é uma seleção das melhores, mas eu acho que os caras vão estar com o psicológico de uma maneira que talvez seja interessante, né? Vale ressaltar que tem um contexto geopolítico muito forte aqui. O Irã meio que está em guerra contra os Estados Unidos, né? Jogar mesmo ali com o coração na ponta da chuteira. Então eu vou chutar que vai ser Bélgica em primeiro e Irã em segundo. É, cara, a parada assim, eu apostei muito no Irã e de fato eles fizeram uma Copa do Mundo muito justa, né? E não perderam nenhuma partida. Vale lembrar que o Irã empatou as 3, né? A diferença é que na disputa de terceiro lugar aí, eles acabaram dando um azarzinho, né? E ficaram de fora no final, muito no final. Então pode ir bem também. Acho que os caras vão fazer uma boa campanha e vão passar em primeiro ali, beleza? É, o Egito que surpreendeu, né? Então eu troquei o Egito com o Irã. E a Bélgica realmente fez uma boa campanha. Grupo H, eu vou chutar que a Arábia Saudita vai ficar em último, né? Uma seleção aí que acabou tomando muitas derrotas nos últimos amistosos. Depois tem a querida seleção de Cabo Verde. Pode fazer bonito. Não sei se vai dar, porque o grupo é complicadinho. E aqui acho que a gente vai ter o básico, que é o Uruguai, que classificou em quarto, acho, nas eliminatórias da América do Sul aí. E a Espanha vai passar em primeiro. A Espanha é grande favorita. Uruguai, o que você fez, Bielsa? Uruguai, cara, Uruguai. Olha, o Uruguai poderia ter classificado de repente se não fosse aquele frango. Aliás, se não fossem todas as falhas do Muslera, né? De repente o Uruguai, com o Rocher no gol desde o começo da Copa, tinha classificado. No grupo I aqui, a gente tem uma situação um pouquinho complexa, porque tem muita seleção forte, né? A França dispensa comentários, provavelmente o melhor elenco do mundo em termos de seleções no momento, acho que passam em primeiro, e a Noruega e o Senegal estão bastante bem, cara. A Noruega é uma grande candidata a ser, assim, surpresa dessa Copa do Mundo. Cara, os números do Haaland pela Noruega são absurdos, ele tem uma média superior a um gol por jogo pela seleção. Quem diria que ele continuaria com essa média na Copa, né? Que doideira, 7 gols em 5 jogos, é isso? Pro Haalandinho? Primeira Copa do cara. E Senegal também fez um bom ciclo, atual campeã, na minha opinião, legítima da Copa Africana de Nações. Creio que o Iraque perde todos os jogos, né? E eu vou chutar então nosso querido Senegal em segundo lugar e a Noruega passando em terceiro. É, eu acabei trocando, né? Noruega por Senegal e de fato o Iraque perdeu todos os jogos. Agora outra coisa que eu errei é que eu falei que não ia ser fácil pra França, mas meio que foi no final das contas, né? A Jordânia é uma seleção que acho que vai ficar em último do grupo. Aí aqui a gente tem uma seleção da Argélia. Assim, o bonito da Copa do Mundo é que tudo pode acontecer, né? A Argélia recentemente aí venceu a Holanda, né? No amistoso. A Áustria é uma seleção que parece que nunca nem fede nem cheira assim, né? Sempre meia boca, não consigo botar muita fé. E pra mim a liderança do grupo vai ficar com a Argentina, que acho que os caras vão estar jogando bem mais leve nessa Copa do Mundo. Afinal, são os atuais campeões. Já saiu aquele peso de cima deles. Saiu aquele peso de cima do Messi. Em segundo lugar aqui eu vou chutar a seleção da Argélia. Mas na real ele tava olhando aqui, né? A diferença de Áustria e Argélia foi saldo de gol só. Então até que tá ok. Portugal tá absurdo também, em termos de grupo assim, né, de elenco. Pô, os caras, só o Vitinho e o João Neves ali, talvez seja dois caras que mais se entendem em meio campo no mundo hoje, né? O meio campo de Portugal nessa Copa foi, ó, uma bosta.
né? Vamos ver como é que vai ser o fator Cristiano Ronaldo, mas acho que Portugal passa em primeiro sim. Ai, Portugal passou em segundo, atrás da nossa querida Colômbia. No lugar vou colocar o óbvio também, que a seleção da Colômbia fez um ciclo interessantíssimo, né, nos últimos anos aí, inclusive, vale lembrar, poderia ter sido campeã da Copa América. E depois aqui Uzbequistão e Congo, obviamente não conheço tanto, né, me parece que são duas seleções que não são tão baba quanto parece. E chegando pro último grupo, Panamá, a gente viu eles jogarem recentemente, né, contra o Brasil aí, uma seleção que mostrou algumas coisas interessantes, mas não sei se vai conseguir fazer alguma coisa aqui. A seleção de Gana faz nos últimos meses aí, acho que os últimos 6 meses, horrorosos, perderam todos os amistosos que fizeram praticamente, então acho que eles vão ficar em último no grupo. A Croácia é uma seleção que é sempre chata, então não sei, né? Enquanto a Inglaterra, no papel, uma seleção fantástica, na vida real vamos ver como é que vai ser, né? Mas realmente tem aí jogadores de sobra pra fazer um titular e um reserva competitivos, né? Eu acho que vai passar a Inglaterra em primeiro, Croácia em segundo. Realmente foi Inglaterra em primeiro e Croácia em segundo, né? Vamos ver o que eu falo dos terceiros lugares agora, que... enfim, era a parte mais difícil de se prever, obviamente, né? Eu fiquei devendo 4 terceiros colocados. Então eu vou chutar que vai passar a Escócia em terceiro. Nope. Vai passar também a seleção de Cabo Verde. Sim, mas não em terceiro. Respeita Cabo Verde, seu mané. E vai passar também a seleção do Egito e também a seleção da Áustria. Passaram as seleções do Egito e da Áustria, mas não em terceiros lugares, né? Cara, não fui tão mal na fase de grupos, hein? Eu diria que, assim, em geral eu acertei maior parte das coisas. Vamos ver o mata-mata agora. E agora que o bicho pega, rapaziada. O mata-mata ficou assim, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. República Tcheca contra a Bélgica. O problema do mata-mata, nesse tipo de previsão, é que eu já tô prevendo com base na minha previsão dos grupos. Então, tipo assim, se eu errei nos grupos, eu já fica complicado falar do mata-mata. Por exemplo, Bélgica e República Tcheca. Esse jogo não existiu, né? Então a minha previsão, tipo assim, a minha reação, a minha previsão não vale de nada. A questão pra gente analisar, de repente, é mais quais seleções foram passando, né? Quais foram mais longe, mas, enfim, confrontos que não existiram, tipo Brasil e Holanda, por exemplo, ali, né? Ó, se a gente for ver, eu botei que a Bélgica passou. A Turquia nem tava lá pra brincar. A Espanha passou. A Croácia dançou pra Portugal, né? O Brasil passou. A Coreia do Sul nem estava lá. A França passou e a Alemanha foi de berço. Então metade aqui eu já errei, né? Aí vamos para o outro lado da chave aqui, né? Temos Costa do Marfim contra Portugal, passa a Costa do Marfim. Nossa! Cara, quem não faz conteúdo, ou quem não fala em público, né? Pode achar que esse tipo de coisa é maluquice, que eu tô ficando, né, doente da cabeça, mas, cara, é impressionante como a gente acaba pensando uma coisa e falando outra com muita frequência, né? Isso aí de vez em quando eu vejo também quando eu tô vendo, assim, uma reportagem. Por exemplo, eu cliquei em Portugal e falei Costa do Marfim. Por quê? Não sei. Bom, mas até agora eu botei Portugal passou. Suíça passou. O Irã não tava lá pra brincar. A Argentina passou. E agora eu previ o Noruega contra a Inglaterra nos 16avos de final. A gente teve isso aí nas quartas, né? Mas olha só o que eu falei naquela época. Tem um gostinho de que vai acontecer isso aqui, ó. Isso daqui vai acontecer, ó. Se bem que só na força do Harry Kane, né, cara? É difícil duvidar da Inglaterra quando tu olha. A Inglaterra é essa seleção difícil, assim, porque tu pega a ficha corrida, assim, do elenco, assim, tu fica meio bobo, né, cara? Vou botar a Inglaterra, vai. Vou no basicão. A Noruega foi quase, hein? Levou a Inglaterra ao limite. Aí eu coloquei que o México passou, que o Equador passou. Na verdade não, né? Foi eliminado pro próprio México. O Japão, botei que passou, só que como os confrontos estão errados, eu acabei dizendo que o Japão eliminou Marrocos, o que não é verdade, né? Aqui a Turquia vai chocar o mundo, isso aí não tem dúvida, né? Eu não fui tão maluco nessa Copa como eu fui na anterior com a Dinamarca, né? Aquela decepção lá nunca saiu do meu coração. Mas eu apostei que a Turquia iria um pouquinho longe, né? Que faria uma bela campanha. E o Arda Güler e seus comparsas aí fizeram o que fizeram, né? Então aqui já errei também, porque a Bélgica foi longe, né? Essa Espanha, aqui a Croácia vai pra casa mais cedo, até pra não repetir um confronto contra o Brasil na semifinal, ninguém quer a Croácia novamente, né? De fato a Espanha passou, não pela Croácia, mas passou. Brasil e Coreia do Sul, aqui a gente já viu esse confronto recentemente em amistoso, né? Da Brasil, com certeza. Não foi Brasil e Coreia do Sul não, rapaziada. Quem conta pra ele o que aconteceu nas oitavas? O Brasil rodou. França e Alemanha, interessante, acho que da França. A França passou mesmo, não contra a Alemanha, né? Portugal e Suíça, a Suíça tá interessante, mas acho que aqui já seria um pouco demais pra eles, faça Portugal. Irã e Argentina, na verdade contra adversários diferentes, mas Portugal que dançou nas oitavas e quem passou foi a Suíça, né? Passa a Argentina, obviamente. Inglaterra e México, passa a Inglaterra. Equador e Japão, quem vai pras quartas de final é o Equador. Cara, eu vou te falar assim, ó. Portugal errei,
né? Argentina e Inglaterra acertei, e o Equador errei também. Mas, ó, o que importa é agora, né? Todo mundo sabe que esse tipo de previsão, o que importa é das semifinais pra frente, correto? Você concorda, né? Eu também concordo com você. Então, entre Turquia e Espanha aqui, acho que vai ficar um pouquinho demais pra Turquia, vai passar a Espanha. Espanha na semis. Entre Brasil e França. Cara, a gente viu esse amistoso recentemente. Acho que naquele amistoso ficou escancarada a diferença de patamar dessas seleções atualmente. O Brasil é Copa do Mundo, rapaziada. Tudo pode acontecer, é sempre bom lembrar disso. Tô chutando aqui, é uma brincadeira, mas creio eu que não passa pela França. O cara acertou a semifinal. Temos que dar os méritos pra esse cidadão aí. E ainda sobre o Brasil, eu fui pesquisar o quanto que vocês estavam otimistas ou pessimistas em relação à seleção na Copa do Mundo. Fiz uma enquete muito rapidinha aqui no canal, ó. Caraca, olha a enquete, rapaziada. 13% de vocês só estavam com a cabeça no lugar e acertaram que o Brasil caia nas oitavas, né? O resto tava muito otimista. Cara, a gente merece tanto, velho. Um Portugal e Argentina nessa Copa do Mundo. Infelizmente, né? O que aconteceu, rapaziada? Tô vendo aqui, ó. Portugal e Argentina só poderia acontecer na final, sabe por quê? Porque Portugal fez aquela fase de grupos meio nhaca no último jogo. Parecia que não queriam ficar em primeiro, e aí foram jogados pro outro lado da chave. Não aconteceu, e a gente acabou não tendo nem a possibilidade de um Cristiano contra Messi na Copa do Mundo. Queria muito, né? Mas não rolou. Eu acho que a Argentina hoje é mais forte que Portugal, tá? Só que Portugal, obviamente, pode passar, é claro. Não pode passar. Passou a Argentina, correto. Entre Argentina e Inglaterra, não tem como confiar na Inglaterra. Ou talvez seja aqui, né? Talvez seja aqui que a Argentina caia, ó. Inglaterra na final, não creio. Cara, eu vi... Mas, pô, a gente desconfia da Inglaterra... Não é à toa, né? Os caras têm 100 anos de história, mostrando que desconfiar deles sempre é o correto a se fazer, a não ser em 66. Né, tem uma exceção em toda a história. Qualquer competição que você desconfiar da Inglaterra, você tá fazendo o óbvio, né? O mais correto. E França e Espanha é o seguinte, cara. A França tem uma seleção que bateu 2 finais de Copa, enquanto nesse ciclo aí a Espanha se consolidou como a seleção jogando o melhor futebol, provavelmente, né? E com talvez o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores do mundo aí, que é o Yamal. Creio eu que se tivesse embate aqui, tudo pode acontecer, é óbvio, né? 50% pra cada lado. 50% do lado da Espanha e 50% pro lado dos espanhóis, né? Não tem como prever muito não. Mas acho que a França, depois de 2 finais, na terceira, eles vão sucumbir e a Espanha vai pra final e contra a Argentina, dessa vez não vai dar pro Messi. Cara, vai ter o duelo, um dos mais épicos da história das Copas do Mundo. Yamal contra Messi, Messi contra o seu sucessor, basicamente. E vai dar Yamal. Vai dar Yamal, porque a seleção da Argentina vai estar cansada já. Desgastados. Assim, meio que sem querer, mas de fato, a Argentina chegou se arrastando pra final, né? Os caras já tinham uma coisa que muitos falavam nessa Copa, que era um elenco um pouco mais envelhecido. Aí eles passaram por 2 prorrogações. E os outros 2 jogos que não foram pra prorroga, eles tiveram que suar sangue em campo pra passar. Então eles realmente fizeram 4 partidas de mata-mata, onde os caras estavam esgotados, e deu pra ver isso um pouco na final, quando eles precisaram buscar o resultado contra a Espanha, depois do gol do Ferran Torres, e não conseguiram, né? Os caras estavam assim, realmente se arrastando. Então, essa questão de eles estarem cansados, meio que sem querer, querendo aqui, eu acertei também. Fazendo esse vídeo, eu tenho certeza que vai sair tudo o contrário do que eu pensei. Nem tanto. Assim, eu tô satisfeito de ter acertado das semis pra frente. Existe aqui um asterístico, como dizem, né? Que é o fato de que depois, quando saiu o mata-mata, eu fiz outra previsão do mata-mata, e lá ninguém precisa ir rever aquele vídeo lá. O que eu falei naquele vídeo não se escreve, tá? A previsão correta é essa daqui antes da Copa começar. Lá eu tava emocionado, tá? Eu vi os franceses jogando muito e falei, cara, esse time da França, meu Deus, que time bom, que time bom. E eu também apostei que a Inglaterra ia ser eliminada no meio do caminho. Mas esta aqui é a previsão correta, beleza? Antes da Copa começar. Então tá aí, rapaziada. Espanha campeã, fui no óbvio, né? Que feio, né, cara? Eu quero ver quem é que vai ter coragem de fazer uma previsão dizendo que o Japão vai ganhar a Copa do Mundo. Olha, cara, eu vou te falar uma parada, né? Como eu falei pra vocês, antes da Copa tinha muita gente que colocava a Espanha como favorita. Então não é, digamos assim, um acerto, pô, uma cravada monumental. Não é que eu peguei né, a Holanda foi campeã e eu acertei que a Holanda ia ser campeã. Não, é uma cravada meio óbvia. Agora, eu fico feliz de ter acertado as semifinais pelo menos, né? Isso aí tá bacaninha. Agora, vocês achavam que iam vir aqui e só ficar rindo da minha cara, das coisas que eu errei? Que nada, vamos dar uma passada nos comentários, vamos zoar da cara de vocês agora. Comentário que enche meu coração de alegria, muito obrigado, Lucas. Bit confia mais na Turquia do que os próprios turcos. Se pá que o cara não tá errado, né? Pra prever, o Bit é muito bom em fazer pós-jogo. E aí?
E aí, Arthur? Vou escrever um comentário pro Arthur aí. E aí, Arthur? Beleza? Tudo certinho contigo? Boa, Arthur. Valeu, meu querido. Show, comentário muito bom. Beat é muito bom em analisar o futebol no agora, mas péssimo para fazer previsões. E aí, Carlos Brito? Bom dia! Valeu, meu querido! Grande abraço pra você! Pô, tô procurando os comentários aqui. Vocês ficam falando das minhas previsões e vocês não colocam as previsões de vocês nos comentários? Não tem nem nada pra eu reagir aqui, pô. Se liga no Gabriel. A Argentina passando por Portugal, o jogo hipotético nem aconteceu, hein? É simplesmente loucura! Será mesmo, Gabriel? Acho que não, hein? Acho que não. Ó, finalmente, hein? Alan, os EUA vão surpreender. Surpreenderam. O Alan brocou. Ricardo Silva, claro, como se a Argentina fosse superior do que Portugal. Na minha opinião, Portugal tem um dos melhores jogadores do mundo e claro que vem com raça, visto que querem fazer de tudo pra ganhar a primeira Copa do Mundo. Acho que não. O Gax, marque minhas palavras. A Áustria passa em primeiro no grupo. É difícil na internet que a gente não sabe se a pessoa tá falando sério, né? Se ele realmente acreditava na Áustria ou se é um baitzinho, né? O Júlio, a Holanda vai chocar. E realmente chocaram, né? Chocaram com uma atuação tenebrosa contra Marrocos. Se o Beat coloca o Brasil passando em primeiro, que é o provável, correto, provável, né? Brasil pega um caminho fácil até pegar a Argentina na semifinal. Pro Brasil atualmente nada é fácil, rapaziada. Agora temos um aqui que é monstro, hein? O Delter meteu assim, Cabo Verde vai surpreender a Espanha. Vai tomando. O Victor, Japão nas quartas sendo a surpresa da Copa. Cara, o Japão poderia ter aprontado, hein? Ficou perto de aprontar contra o Brasil. Brasil a bater na final, desbancando Portugal nos pênaltis. E vão fazer fila pra pedir desculpas pro Alisson. Boa fanfic, né? Em uma semifinal, acredito que o Equador empata com a Inglaterra e passa por pênaltis. Aqui temos o cara que, porra, com todo respeito, ele tava mais iludido do que eu com a Dinamarca em 2022. O maluco achou que o Equador ia pra final da Copa, pô. O cara tava mais maluco que eu. Pedro Iago, hoje o Brasil não passa da Holanda. Poxa, cara, acho que tá pesando a mão aí. Ih, cara, não foi nem pra Holanda, foi pra Noruega, amigo. Foi pra Noruega. Tá bom ainda, no meu chaveamento, o Japão venceu a França e foi semifinalista da Copa. Cara, a gente se ilude um pouquinho, né? O cara se empolga e fica assim. Daqui a pouco o cara tá... Não, afinal, eu te garanto. Pode anotar. Vai ser Japão contra Equador. Bom, rapaziada, obviamente é só uma brincadeirinha, né? Eu quis me gabar um pouquinho aí, porque geralmente eu sempre erro, né? O pessoal bisou até hoje pela questão do Kvara, que não vai dar certo no PSG, pela questão da Dinamarca na Copa de 2022. Então não tem como. Eu, como um cara que faço vídeo pra internet, né, e que felizmente tem um grande público aí, qualquer besteirinha que eu falar e errar, não tem como. A galera fica pegando no pé pra sempre, né? Então, no momentozinho que eu acerto, porra, deixa eu ser feliz também, né? Valeu demais por acompanhar a Copa do Mundo comigo. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se aí, porque ainda tem vídeo de Copa do Mundo pra sair durante essa semana, fechou?